Meu irmão, Deus te abençoe. Que alegria. Vem cá. Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, por favor. O rei em breve virá. Bateu uma saudade do cabeludo da Galileia hoje. Bateu uma saudade daquele dia. Sabe, em breve o rei virá. Ele não virá como um rei perfumado. Ele virá como um soldado encharcado de sangue. Para redimir, restaurar, é para vencer. Enquanto você continua com seus olhos fechados, eu quero lembrar isso para a igreja. Era o dia do Senhor, quando eu me vi tomado pelo Espírito. Eu vi uma voz parecida como o toque de uma trombeta. E essa voz me dizia: escreve em um livro tudo o que você vê para 7 igrejas. Eu virei para ver quem estava falando comigo. Eu vi um candelabro de ouro, e no meio dele eu vi um homem parecido a um filho do homem. Ele tinha uma cintura de ouro no peito, e os seus cabelos eram brancos como a neve e como a lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os pés eram como bronze refinado. Da sua boca saía uma espada afiada. Na mão direita ele tinha uma estrela. O seu rosto, ele brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Ao ver ele, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e me falou: não tenha medo. Eu estava morto, mas agora eu vivo estou. Eu tenho na minha mão a chave da vida. E em breve eu virei. A bendita esperança da igreja. O rei que volta para a sua noiva. Senhor, eu te agradeço por esse dia, porque é um dia a mais, onde nós nos aproximamos a esse encontro, onde o nosso irê virá.
Muito obrigado, Jesus. Amém. Pode fazer um aplauso para o Espírito Santo. Que alegria estar aqui com vocês. É uma alegria poder pregar a palavra, estar com vocês. É uma alegria estar em casa. A gente tem viajado bastante nesses últimos meses, eu e a minha esposa. E a gente está muito feliz em ver o que Deus está fazendo no Brasil. Em pregar a palavra, ser parte daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Mas hoje, especialmente hoje, com a atmosfera que está neste lugar, hoje é um daqueles dias que eu não pregaria, meu irmão. Hoje é um daqueles dias que eu só ficaria deitado no chão, recebendo de Deus, chorando com Ele. Eu comecei a chorar logo quando eu entrei. Eu só parei agora para subir. Mas é maravilhoso. O que faz um mês de jejum, meu irmão? O jejum, ele arranca de nós tudo aquilo que se levanta contra Deus. O jejum, ele de alguma forma consegue aniquilar o orgulho que existe dentro de nós, afiando o nosso ouvido, colocando em nós, criando em nós um coração sensível para ouvir a voz de Deus, pois é exatamente isso que diferencia a igreja entre as outras religiões, a oportunidade de ouvir a voz do seu Criador. É uma igreja que não ouve a voz de Deus, se torna uma religião como qualquer outra. Então hoje eu quero rapidamente, também pelo tempo, compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos meses. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente está jejuando mais ou menos, terça-feira vai fazer um mês, sobre esse versículo de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 2, onde tem escrito isso, que chegou a hora, o tempo de arrancar o que se plantou. E o jejum, o foco desse jejum é sobre o arrependimento. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você, que pregar o arrependimento é o ato de amor maior que você poderia oferecer para o mundo. E o maior ato de amor que você poderia dar ao mundo, pregar o arrependimento. E o arrependimento não é você se sentir em culpa, mas o arrependimento é você voltar para Deus. Porque a culpa não te liberta, o que te liberta é voltar para Deus. É isso que por muito tempo a gente ouviu a respeito do arrependimento, que o arrependimento é literalmente esse sentimento de culpa que nos leva a pedir perdão para Deus. Não, meu irmão. O arrependimento é você ter o entendimento de quanto aquilo causou, a tristeza que aquilo causou no coração de Deus. E a Bíblia chama isso de arrependimento, tristeza segundo o coração de Deus, que gera vida. Então significa você voltar a Deus. E meus irmãos, eu quero justamente começar a falar sobre isso. Existem coisas plantadas no ser humano, na vida do ser humano, que de alguma forma vão além do nosso entendimento. Existem coisas que são plantadas na vida dos seres humanos que vão além da nossa cultura, da nossa história. Elas têm uma origem que vai além dos nossos traumas, até das nossas ações, que vão além também do nosso histórico familiar. Existem coisas que foram plantadas na vida dos seres humanos que não dependem absolutamente das ações que nós cometemos, mas tem uma origem muito mais profunda. É por isso que nós temos raízes
dentro de nós, profundas, fortes e também violentas, porque de alguma forma essas raízes, essas sementes que foram plantadas em nós, elas militam contra tudo que é santo, contra tudo aquilo que é justo, contra tudo aquilo que é eterno. Essas coisas plantadas no ser humano militam constantemente contra aquilo que é da palavra de Deus, contra aquilo que é eterno, contra aquilo que é santo. E a Bíblia vai chamar essas coisas de obras da carne. Só, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa, que as obras da carne, elas não são apenas consequências das suas ações. Muito pelo contrário. As suas ações são consequência dessa força que age em nós, que o apóstolo Paulo, que a Bíblia vai falar, vai chamar de natureza humana. Natureza humana. Existe uma natureza humana dentro de nós que foi plantada no princípio de todas as coisas, que não tem nada a ver com os traumas que você viveu, não tem nada a ver com o seu histórico familiar, não tem nada a ver com os seus pecados, com as suas ações pecaminosas, não tem nada a ver, sabe, com o seu entendimento do que é errado e do que é certo. Existe uma natureza humana pecaminosa que está lá desde que você nasce. Desde o seu nascimento. Por isso que a Bíblia vai chamar essa força maligna de natureza humana. Essa natureza humana que você não pode de alguma forma vencer, tentando entender quais são as boas ações que você pode fazer para de alguma forma tirar essa natureza humana de você. No capítulo 7, em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse conflito entre o desejo de servir a Deus, mas essa violência dessa natureza humana que dentro dele age como se não tivesse amanhã, como com uma força brutal, feroz dentro dele. O apóstolo Paulo vai falar isso: eu quero fazer o bem, mas não consigo. O bem que eu quero fazer, aquilo eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço aquilo. E o Paulo, ele se vê preso dentro dessa natureza que com uma força brutal age, ele guerreia contra tudo aquilo que é santo, é justo. E o apóstolo Paulo chega desesperado enxerga tudo isso e pensa assim: que me livrará desse corpo mortal? Que me livrará? Porque ninguém ensina uma criança a mentir, meu irmão. Ninguém ensina uma criança de 5 anos, quando você falar, foi você? Não. Então o apóstolo Paulo, ele se deparou com isso, ele teve a coragem de se enxergar, ele viu quão profundo era o buraco. Então ele se pergunta: que me livrará desse corpo mortal? Será a igreja? Que me livrará desse corpo mortal? Será o meu conhecimento? Que me livrará desse corpo mortal? Serão minhas boas obras? Que me livrará? No capítulo 7 ele não chega a uma conclusão, porque a resposta a essa pergunta desesperada chega no capítulo 8, quando ele entende que ser crente não é suficiente. Quando ele entende que somente que é guiado, controlado, é tomado pelo Espírito Santo, não viverá para satisfazer os desejos dessa natureza humana. E o arrependimento é justamente isso: reconhecer que você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. É você olhar para você mesmo e entender que em você não existem forças suficientes para você transformar essa natureza humana dentro de você.
Eu acho maravilhoso quando Jesus, em Lucas 13, ele coloca o arrependimento em um lugar assim, revolucionário. Porque ele fala a respeito de ladrões, assassinos. Eu até queria ler com vocês. Pega comigo, Lucas capítulo 13. A partir do versículo 2, a palavra de Deus fala isso. Em Lucas 13, versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependeram, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, eu volto a lhe dizer, a menos que se arrependam, todos vocês morrerão. Aqui Jesus está colocando essa ação de se arrepender, o entendimento de voltar para Ele, literalmente no mesmo lugar, tipo entre uma situação de vida e de morte. Ele está falando, quem precisa se arrepender não são somente os assassinos, mas o ser humano. É um problema da natureza humana que precisa voltar a Deus. Então você que não entende isso, está no mesmo nível de um assassino. Você que não entende isso, está no mesmo nível de um dos piores pecadores. O que faz a diferença não é o pecado que você comete entre um e outro, porque o que nós fazemos hoje é classificar os nossos pecados. Alguns têm pecados mais santos, outros pecados mais sujos. Aqui Jesus está falando que o que resolve não é o nível do seu pecado, não é o tamanho da sua perversidade que te torna perverso, que te torna pecador, mas é a sua falta de se arrepender. É isso que te torna culpado diante de Deus. Sabe, isso tem como consequência um homem que através das suas ações, de alguma forma, vive na tentativa de mudar o seu coração. Isso tem como consequência um homem que através das suas ações, dos seus esforços, vive para mudar o seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, as suas ações, também as boas e as religiosas, não mudarão o seu coração. Não mudarão. Até se deparar, sabe, com uma triste verdade. Porque nós que estamos de alguma forma tentando fazer isso, alcançando uma mudança interior, através de esforços humanos, nós chegamos a uma triste verdade. Chegamos a nos deparar com algo que vai nos fazer nos sentir frustrados. Sabe o que é? Que as ações não serão suficientes. Não serão. Não serão. O desespero para as boas ações é também as religiosas. E eu quero falar isso porque aqui existem pessoas religiosas. Graças a Deus, eu hoje pude perceber que nessa igreja não tem pessoas satisfeitas, mas existe um povo faminto pela presença de Deus. Existe um povo faminto pela presença de Deus. Sabe, é esse desespero que muitas vezes nós encontramos em nós mesmos, de fazer boas ações, ao invés de resolver um problema, ele cria um outro problema. Sabe qual é o problema? Um homem exclusivamente interessado em si mesmo. O homem
exclusivamente interessado em si mesmo, porque através dessas ações, através dos seus próprios esforços, ele está de alguma forma tentando viver uma religião que só será santa quando você voltar para Jesus. Filipenses capítulo 2, no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele tem uma conversa com Timóteo, o seu filhinho, de mais ou menos 20 anos, talvez menos, que estava prestes a entrar no ministério. Ele está falando das pessoas, dos jovens que antes deles estavam envolvidos no ministério, que de alguma forma amaram o mundo mais do que a obra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar para ele: olha, o Demas e os outros. Ele fala, o Demas e os outros. Ele está falando assim, todos, Filipenses 2:21 fala assim: todos se preocupam com os próprios interesses. Poucos ou ninguém se preocupa com os interesses de Deus. O apóstolo Paulo, ainda em 2 Timóteo, de novo nessa conversa, no capítulo 3, no versículo 1 e 5, ele vai falar essas palavras: saiba, meu filhinho, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e o dinheiro. As pessoas serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha isso, que bomba, meu irmão, chega aqui. Olha isso, porque quando você acha que é forte, ele vai pegando mais pesado ainda. Porque ele fala assim: serão religiosas somente na aparência. Somente na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de torná-los verdadeiramente devotos a Deus. Qual é esse poder? Esse poder é você reconhecer que precisa voltar a Ele. Somente Ele pode fazer de você uma pessoa devota. Somente eles. É diante desse cenário que o Paulo faz uma afirmação digna de confiança. Digna de confiança. Se você puder colocar em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8. É diante desse cenário todo que o Paulo faz uma afirmação digna de confiança quando fala assim, 6:8. Quem vive, olha isso, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá vida eterna. Colherá vida eterna. O contrário disso, a Bíblia escreve o contrário disso, o contrário de um povo que somente entra na igreja, que somente vive um evangelho para satisfazer os próprios interesses, não importa qual eles são, mas o contrário disso, existe um povo relatado em Provérbios 27, no versículo 18, quando a palavra de Deus fala assim: quem cuida da figueira comerá dos seus frutos. Quem protege os interesses do Senhor será recompensado. Deus está levantando aqui no nosso meio uma geração que não vive o evangelho apenas para satisfazer os próprios interesses, mas que vive para desejar os interesses de Deus. O jejum, mano, o jejum faz isso na nossa vida. O jejum coloca em nós o desejo de conhecer os interesses de Deus, é para eles viver. Porque o jejum literalmente arranca de você tudo aquilo que luta com tamanha violência contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas por que isso acontece? Por quê?
como no começo a gente falou, ser algo plantado dentro do ser humano que vai além do nosso entendimento. Então, como a gente faz? Lembra dessa palavra, quem cuida da figueira. E vem comigo em Gênesis 3. Está pronto? Vem comigo em Gênesis 3. Eu acho maravilhoso, porque ao longo das suas cartas, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar das obras da carne, não apenas como ações pecaminosas, mas vai falar das obras da carne também como meros esforços humanos. Eu acho isso maravilhoso. Eu vou querer entrar nisso com você. Presta atenção nisso. Lembra disso, quem cuida da figueira comerá os seus frutos. Gênesis 3, e eu vou começar a ler do versículo 25, só para você entender, do 25 do capítulo 2. A palavra fala assim: o homem e a mulher, olha, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles não tinham nada, eles não tinham obras, eles não tinham nada, eles estavam nus. No versículo 4 do 3, nessa conversa entre o homem e o diabo está lá, nesse trabalho de tentação com o homem. Ele fala para o homem assim: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu para a mulher: Deus sabe que no momento em que comeram do fruto, seus olhos se abrirão, é como Deus conhecerá o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, desejoso, a sabedoria que ele podia lhe dar. Naquele momento, no 7, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas atrás da outra, para se cobrirem. Meu irmão, aqui eu quero que você entenda que ao comer o fruto, Adão e Eva semearam para a sua carne. É por isso que colheram o fruto da corrupção. É isso, meu irmão, continua acontecendo nos nossos dias. Nós começamos a nossa caminhada com Jesus dependendo dele, desfrutando do Evangelho na sua totalidade, mas logo amadurecemos, como se de alguma forma andar apenas com Deus não fosse mais suficiente. Como se andar com Deus e ter esse relacionamento com Ele não fosse mais suficiente. Então, o que a gente faz? A gente não abandona o Evangelho, não. A gente não sai da igreja. A gente continua vindo. A gente continua vindo na igreja. A gente continua vindo nos cultos. Mas a gente, começamos a usar o Evangelho para os nossos interesses, construindo obras com a força do nosso braço, para na verdade esconder a nossa vergonha, para esconder a nossa vergonha que deveria ser exposta sem nenhum medo, que deveria ser exposta sem nenhum medo, através do arrependimento. Aquela vergonha que você esconde através de obras do seu braço, usando o Evangelho para cobrir essa vergonha. Sabe, meu irmão, aqui eu vejo que as obras da carne, os esforços humanos, eles são bonitos, eles são deliciosos,
atraentes. Sabe por quê? Porque sempre irão te colocar no centro de tudo. Sempre irão me colocar no centro de tudo que eu vou fazer. Foi isso o motivo pelo qual eles acharam atraente esse fruto. Sabe por quê? Porque eles viram que esse fruto poderia lhe dar sabedoria. Sabedoria para viver a vida do jeito deles, sem depender mais de Deus. Então o que eles quebraram aqui foi algo que vai além de uma ação pecaminosa. O que eles quebraram aqui era comunhão com Deus, andar com o próprio Deus. É talvez, é por esse motivo que talvez nós viveremos a vida inteira costurando folhas de figueira. Sabe por quê? Porque assim você será sempre bem visto. Então deixa eu cobrir. A mesma figueira que a palavra de Deus fala em Provérbios, que o evangelho, aquele evangelho que você tem que viver, desfrutar e cuidar, para que você se torne santo, irrepreensível, para que você mude, para que você vive uma vida real de devoção. Nós acabamos de alguma forma usando esse evangelho para cobrir a nossa vergonha com nossos próprios esforços. Mas as obras da carne são deliciosas. É por isso que talvez a gente viverá a vida inteira costurando folhas de figueira. Por quê? Porque assim eu serei bem visto. Mas em um contexto como esse, em Gálatas, que surge a pergunta do apóstolo Paulo para a sua igreja. Olha isso. É a pergunta do Paulo para a sua igreja, é isso. Tendo começado no Espírito, ele fala. Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos através dos seus próprios esforços humanos? Por que nós um dia que entendemos que a única coisa suficiente para nós permanecermos firmes e livre desse mundo era andar com Deus? Porque agora nós de alguma forma nos afastamos disso e tentamos com as nossas próprias forças viver para Deus? Essa era a pergunta do Paulo para a sua igreja. Sabe, meu irmão, foi na tentativa de tornar-se perfeito através dos seus próprios esforços que a perversidade da humanidade aumentou no mundo. Ao ponto que em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia fala que Deus, ao ver isso, o seu coração ficou extremamente triste. Deixa eu te falar uma coisa. O que quebra o coração de Deus não é apenas em si a sua ação de pecado, mas é aonde está te levando. Não é apenas em si o pecado, mas também a sua religião aonde está te levando. Também a sua fé em Jesus aonde está te levando. Porque se está te levando para você mesmo, então isso também é uma obra da carne. Mas se está te levando para Jesus, então isso é uma obra do Espírito. Então ele se entristece em ver pessoas que começaram a andar com ele, mas que terminaram em confiar nas suas próprias forças. E isso cansa, meu irmão. Eu quero, com todo o meu coração, que hoje nós entendamos isso. Que hoje nós entendamos que essa tristeza no coração de Deus gerou uma pergunta. Uma pergunta que atravessou a história. Uma pergunta que atravessou gerações. Essa pergunta é essa aqui:
quando Jesus fala, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Agora imagina, meu irmão, Deus olhando para você e perguntando para você: aonde você está? Aonde você está? Essa pergunta passou por gerações, profetas, sacerdotes, reis. Com essa pergunta, Deus estava em um trabalho de reconstrução. Ele estava tentando literalmente costurar a história da humanidade, porque nós vemos aqui, de alguma forma, um Deus que estava constantemente em busca de um homem que decidiu viver uma vida longe dele. É através dessa pergunta, Deus está em busca daquilo que estava perdido. Aonde você está? Mas somente quem tem a coragem de enxergar a sua nudez poderá responder a essa pergunta. Somente quem tem a coragem de expor a sua nudez, a sua vergonha, poderá responder à pergunta desse Deus que com tanto amor te pergunta: filho, filha, aonde você está? É depois dessa pergunta que começou o romance. É depois dessa pergunta que começou o romance de um príncipe, de um rei em busca da sua noiva. E nós vemos esse Deus em busca do seu povo através do êxodo todo, tirando o povo de volta, libertando o povo do Egito, libertando o povo de outros deuses. Nós vemos esse Deus em busca do seu povo, em busca do seu povo. E a gente vê em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia vai falar com essas palavras que os olhos de Deus estavam abertos sobre toda a terra para encontrar alguém cujo coração era inteiramente dele. Essa pergunta era um Deus que os seus olhos estavam abertos sobre a humanidade, sobre a sua igreja, para ele encontrar alguém, não muitos, alguém cujo o seu coração era inteiramente de Deus. Os olhos de Deus estavam atentos. Essa pergunta, ela revela o coração de um Deus que constantemente nos quer para Ele, mas também revela uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual é um homem longe de Deus, é um Deus em busca do homem. É um Deus em busca do homem. Essa pergunta revela o desejo egoísta de independência do homem. O desejo egoísta de um homem que, como consequência, tem os atos mais impuros, idólatras, egoístas. Aonde você está? Em outras palavras, eu posso ver Deus falando assim: aonde você se enfiou? Aonde você se enfiou? Sabe o ponto que a palavra de Deus fala, que em Isaías fala com essas palavras: quando eu vim, por que vocês não responderam? Quando eu vim, quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Por quê? Deus estava em busca de homens e mulheres que voltassem a andar com Ele, de homens e mulheres que voltassem a ser inteiramente dEle. Deus estava em busca de amigos. Somente que essa pergunta não era ouvida. Por quê? Porque ser íntimo naquela época era incomum. Ter intimidade com Deus era incomum. Um pouco como hoje, meu irmão. Você na sua faculdade falar que você é íntimo de Deus é incomum. Você no seu trabalho, na sua família, viver uma vida íntima com Deus no meio de um mundo louco é incomum.
Mas Deus está com os olhos abertos sobre uma igreja que quer encontrar alguém cujo coração é inteiramente dele, que entrega os próprios esforços. Em Jeremias vai falar isso, que até os sacerdotes não se perguntavam aonde estava Deus, que as palavras de Deus eram raras naqueles dias, é que as visões para os profetas eram raras, que nem os sacerdotes se preocupavam aonde está o Senhor, aonde está Deus no nosso meio. Sabe, meu irmão, essa é uma pergunta que também a gente não faz, porque nós aprendemos a ser igreja sem Deus, porque nós aprendemos a ser evangélicos sem o evangelho, porque nós aprendemos com a força do nosso braço uma salvação que somente pela graça maravilhosa de Deus pode nos salvar, pode nos santificar. Mas Deus estava em busca dessas pessoas. O desejo de Deus era literalmente que o povo tivesse prazer nele. E o prazer nele. Posso ser sincero com vocês? Posso? Quanto tempo faz que você vem na igreja sem ter prazer de estar com ele? Quanto tempo faz que nós oramos sem o prazer de fazê-lo, mas somente porque sabemos que é bom, é justo? Sabe, esse desejo, ele é expressado na Bíblia quando a pergunta onde você está se transforma em um convite. Sabe qual é o convite? Quando Deus com essas palavras fala assim: alguém tem sede? Alguém tem sede? Quantas pessoas têm sede aqui dentro hoje? Hoje Deus, essa pergunta onde você está se transforma em um convite. Olha nos seus olhos e fala: alguém tem sede? Depois de um jejum, alguém tem fome? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Beba, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar com aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão. Aqui Deus está falando: entenda que não é a força do seu braço que faz você viver. E beba, ouça minhas palavras e você viverá. Esse é o real arrependimento, é você reconhecer que as suas forças nunca te salvarão de uma natureza humana caída e corrupta. Hoje existe um convite que Deus faz à sua igreja. Você tem sede, minha noiva? Você está com fome? Por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não está satisfazendo você? Com aquilo que não está produzindo prazer em você? Venha. Venha. E a palavra de Deus vai falar que um dia um rei chamado Ezequias foi ungido rei com 25 anos. Se alguém puder vir aqui, por favor, já me ajudar, eu já vou me encaminhar para o final. Um dia, um rei foi ungido, chamado Ezequias, com 25 anos. E a Bíblia fala que ele fez um apelo para todos os sacerdotes e todos os levitas. Está comigo? Para todos os sacerdotes e para todos os levitas. Ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Purifiquem-se e purifiquem o templo. Por quê? Porque vocês abandonaram o lugar da habitação. E as lâmpadas, a palavra fala, se apagaram. Sabe o que significa isso?
ele usa essas duas palavras, purificam-se, purificam o templo. Existe algo que acontece no nosso meio, sabe o quê? Que a gente só se purifica para vir no templo. A gente só se purifica para uma vida de igreja. A gente só se purifica para uma vida congregacional, institucional. Mas o que aqui a palavra de Deus está falando para cada um de nós, purificam-se. Purifica. Antes de uma vida congregacional, antes de uma vida institucional, antes de uma vida de igreja, de domingo, purifica-se. Aqui a palavra fala que o rei Ezequias falou: vocês abandonaram o lugar da habitação. Se vocês puderem levantar, por favor. A palavra de Deus fala que os sacerdotes, os levitas, eu vou ser mais simples, os crentes. Porque às vezes a gente acha, sacerdote é levita, era o povo lá. E não sou sacerdote, eu sou levita. Os crentes, está falando assim, abandonaram o lugar da habitação. Só que tem um detalhe, que essas pessoas, esses crentes, eles continuavam indo no templo. Eles ofereciam sacrifícios, eles queimavam incenso, eles vinham na igreja pulando, cantando e chorando diante de Deus. Eles oravam, eles se ajoelhavam. Eles tinham uma vida toda direitinho, tudo certinho. Eles tinham uma vida religiosa boa. Só que aqui o rei Ezequias está falando para mim e para você: abandonaram o lugar da habitação. Mas como assim? Abandonaram o lugar da habitação mesmo eles indo no templo? Como assim? Abandonaram o lugar da habitação mesmo ele queimando incenso, oferecendo sacrifícios, cantando louvores a Deus, abandonaram o lugar da habitação. E a Bíblia fala que, porque abandonaram o lugar da habitação, as lâmpadas se apagaram. Isso sabe o que significa? Que nós podemos vir na igreja e abandonar o lugar da presença de Deus. É viver uma vida que não depende dEle, mas depende de nós. É viver um evangelho que depende de nós, aonde de alguma forma nós pegamos a figueira que é o evangelho. Com isso nós cobrimos uma vergonha que Deus hoje está querendo que a igreja expõe, entrega. Meu irmão, todo um grande avivamento é a consequência de um movimento de arrependimento. Sabe o que acontece aqui com Ezequiel? Que ele dá uma ordem: limpem o templo. Meu irmão, presta atenção. Eles começaram a limpar o templo. Enquanto eles estavam lá, oferecendo sacrifícios, oferecendo louvores, queimando incenso. Sabe o que a Bíblia fala? Que eles por 18 dias só conseguiam tirar lixo do templo. Por 18 dias só conseguiam tirar lixo do templo. Eles estavam lá, a coisa mais louca, que eles estavam lá, não percebiam. Eles estavam lá. E a Bíblia fala que depois que as lâmpadas se apagaram, sabe o que aconteceu com Israel? 400 anos de silêncio. Onde por muitos desses 400 anos de silêncio são 400 anos que Deus não falou mais com o povo. Não é. As lâmpadas se apagaram
Sabe o que significa? Que o desejo de estar na presença de Deus já não existia mais no meio do povo. Que o entendimento que eles podiam viver somente dependendo de Deus já não existia mais. Porque a força do seu braço literalmente tomou conta do povo de Deus. E as lâmpadas se apagaram, passaram 400 anos de silêncio. Mas eu chamaria 400 anos de indiferença, aonde Deus estava procurando alguém, aonde Deus estava procurando alguém, perguntando para alguém: aonde você está? Aonde você está? Aonde você foi se enfiar? É não somente pelos seus pecados, mas pelas suas boas ações. Aonde você está? Deus estava em busca de alguém. Deus estava em busca de alguém. As lâmpadas precisavam voltar a queimar. Porque o povo de Israel se tornou um povo igual aos outros povos, sem direção, sem rumo, porque Deus estava falando, eles não estavam mais prontos e sensíveis ao ponto de ouvir a voz de Deus. Porque a chama do amor, aquela chama que te leva a depender somente dEle, somente dEle. A Bruna perguntou algo que falou que impactou. Quando falou assim: qual é a noiva que Deus vai encontrar quando Ele voltar? Eu tenho uma resposta. Eu vou chegar nesse ponto. Mas 400 anos de indiferença, onde a voz de Deus no meio da assembleia já não fazia mais a diferença, onde a presença de Deus no meio da assembleia já não fazia diferença, e ninguém entre eles se perguntava: tá, a gente está aqui louvando, cantando, mas aonde está o Senhor? Abandonaram o lugar da habitação. A chamada arrependimento não é para você apenas se sentir culpados pelos seus pecados, mas você também você entender que também as suas boas ações não te salvam. Não é somente pelos pecadores nominal, mas é pelos crentes que abandonaram o lugar da habitação. Sabe qual é o lugar da habitação? O lugar daquele filho pródigo, que ele tinha a sua habitação, tinha onde comer, tinha onde beber, tinha onde ser cuidado. Ele abandonou o lugar da habitação. Gênesis no capítulo 3, versículo 26 fala que eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha. Sabe por quê? Porque no capítulo 2 eles ainda andavam com Deus. E o que alimentava eles, o que cobria eles, era Deus. Era a presença de Deus que sobre eles cobria eles, alimentava eles, amava eles, enxergava eles, e que com misericórdia eles chegavam a entardecer. Meus irmãos, o nível de intimidade de Adão e Eva era tão alto que eles não percebiam Deus pela sua voz, mas pelos seus passos. Só que o coração do homem, conforme foi pecando, conforme foi de alguma forma criando ídolos com a força do seu próprio braço, acabou se endurecendo. E Deus, para de alguma forma se manifestar ao povo, os passos não eram mais suficientes. Ele precisava mostrar sinais e maravilhas. Quantos gostam de um mover de Deus? Eu também amo. Mas deixa eu te falar, muitas vezes sinais e maravilhas só revelam quanto o nosso coração está duro demais, ao ponto que Deus tem que manifestar coisas no nosso meio, senão nós morremos na nossa incredulidade. E hoje Deus te pergunta com tanto amor: aonde você está?
Por que está se escondendo atrás de um evangelho que na verdade o papel desse evangelho é te expor diante de mim? Por que está se cobrindo com seus esforços humanos quando a única coisa que te cobre é a minha presença? 400 anos de indiferença. As coisas precisavam mudar. Os religiosos daquela época estavam mais preocupados nas liturgias religiosas que em ter Deus no meio deles. 400 anos de indiferença. As coisas precisavam mudar até chegar o dia. Até chegar o dia. As lâmpadas precisavam voltar a queimar. A paixão precisava voltar no meio do povo. O amor, a dependência de Deus precisava voltar no meio do povo. E depois 400 anos de silêncio, de indiferença, alguém como uma lâmpada que queimava e brilhava, chamado João Batista, surgiu, nasceu. É como uma lâmpada, começou a brilhar novamente, prestando ouvido a alguém que do deserto chamava João. João, João, prepare o caminho. Essa voz vinha do deserto, sabe por quê? Não é só um lugar físico. O deserto representa a realidade espiritual daquele povo. É lá onde eles tinham deixado a voz de Deus, no meio do deserto. O quarto da intimidade estava deserto. João, prepare o caminho. Sabe quando aqui fala prepare o caminho? Deixa eu te falar algo. A palavra original de preparar o caminho, na verdade, significa voltar ao caminho. Não é preparar, mas é voltar ao caminho do Senhor. Voltar a depender dEle. Voltar ao caminho do Senhor. É uma época de monotonia, é indiferença, na qual não tinha nenhuma violência espiritual na alma do ser humano. João Batista fez do deserto a sua casa. Jesus fala, desde o dia de João Batista, o reino de Deus é tomado à força pelos violentos. Porque finalmente alguém ouviu essa pergunta: onde você está? João Batista colocou um padrão, um novo padrão. Ele estava preparando uma nova geração que não esperasse mais Deus falar aonde você está, mas que perguntasse: Deus, aonde você está? Você está no deserto? É lá que eu quero estar. Aonde você está? Aonde está o Cordeiro? Era essa a pergunta de João Batista: aonde está o Cordeiro? Aonde está Deus no nosso meio? Porque dele, é por ele que nós somos vivos. É graças a ele que nós existimos. Então aonde está Deus? Até chegar o dia que foi o dia da comemoração para João Batista. Eis o Cordeiro. Ei, estou enxergando ele. Oh meu Deus, eu imagino a emoção desse homem. Eu estou enxergando ele no meio de uma multidão. Eis o Cordeiro, eis. Finalmente a minha alegria se completa. Finalmente ele fala: a minha alegria se completa. Eis o Cordeiro, está chegando, ele está vindo, ele está caminhando na minha direção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava literalmente feliz, sabe por quê? Porque ele sentia e sabia que existia um povo que até então
até a chegada do Cordeiro, estava tentando se purificar. Estava tentando com os próprios esforços humanos, com as próprias obras religiosas, purificar-se. Mas João Batista olha e fala: eis o Cordeiro. É somente por Ele que a nossa natureza humana, que o nosso coração pode ser limpo, purificado. Oh meu Deus! Mas para isso acontecer, tem algo que precisa hoje acontecer no nosso meio. Hoje tem algo que precisa acontecer no nosso meio, família. Você está pronto? Você está pronto? Porque tem algo de específico. É uma direção de Deus que Ele colocou no meu coração. Tem algo que precisa acontecer. No capítulo 6 do livro de Isaías, a palavra de Deus fala que na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Há algo específico que hoje tem que acontecer aqui no nosso meio. Você que é membro, você que não é membro, você que vive para Jesus ou que você que tenta viver para Jesus, deixa eu te falar uma coisa: Uzias precisa morrer. Sabe por quê? Porque Uzias era um garoto, um rei, que foi ungido rei com 16 anos. É quando ele foi ungido rei, a Bíblia fala que ele andava com Deus. É tudo o que ele pedia, Deus lhe dava. Só que presta atenção, meu irmão. Qualquer pessoa com 16 anos que é ungido rei, depende de Deus. Preciso de Deus. Preciso de Deus para viver, para reinar, para passar nesse mundo. Preciso de Deus. Só que o que acontece? Que a Bíblia fala, conforme ele for crescendo, conforme ele for amadurecendo, a Bíblia fala que ele se afastou dos caminhos de Deus. Porque ele tinha fama, ele tinha sucesso, ele tinha vitórias, ele tinha um povo, ele tinha guerras vencidas, ele tinha tudo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia relata que distantes dos caminhos de Deus, sabe o que ele fez, esse maluco? Sabe o que ele fez? Uma vez ele abandonou o lugar da habitação, se afastou dos caminhos de Deus. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala que ele entrou no templo. Sabe para fazer o quê? Para oferecer sacrifícios que somente os sacerdotes podiam fazer. Ele entrou achando que ele podia. E foi naquela hora que lepra caiu sobre ele. Isso é que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos longe dos caminhos de Deus, achando que o que nos aproxima é estar aqui. Glória a Deus, isso é um lugar que te proporciona um encontro com Deus, que te facilita um encontro com Deus. Mas hoje Deus queria ir mais na profundidade do nosso ser. E a Bíblia fala que o rei Uzias, o orgulho morreu. O orgulho caiu. O orgulho de uma boa vida, da fama, do sucesso, de uma boa religião, caiu. E foi então que Isaías pôde dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Tem Uzias em cada um de nós, na nossa natureza, no nosso coração. E não importa se é por obras pecaminosas ou obras boas religiosas. Ai, a Bíblia fala, sim, que Jesus espera uma noiva. E Jesus
quer encontrar uma noiva. Mas que noiva que ele quer encontrar? Que noiva, que David quer encontrar? Presta atenção. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Qual é a noiva que Jesus quer encontrar, meus irmãos? Uma noiva que ao longo dessa caminhada na terra nunca pecou? Antes de chegar nesse ponto, eu quero falar de uma mulher, oh meu Deus, chamada Maria, onde a Bíblia fala que ela quebrou o vaso de alabastro e derramou aos pés de Jesus um óleo de nardo puro. Deixa eu te falar, sabe o que era o nardo puro? Desde muito cedo, as jovens daquele povo, eles já se preparavam para o dia do seu casamento. Esse nardo, esse óleo, ele em parte era usado na noite de núpcia para o seu noivo. Em outra parte era usado no dia do seu sepultamento. Só que o nardo que ela usou no papel dela, no trabalho dela como prostituta, também tinha um valor. Porque ela usava um pouco de óleo no seu corpo para se entregar aos seus amantes. Só que ela percebeu que estava nu. E sem vergonha, ela voltou para ele. E sabe o que ela fez? Quebrou. Derramou tudo. Em outras palavras, ela estava falando: eu me entreguei. Eu usei esse óleo para outros homens e outros amores. Mas somente diante de ti hoje, eu quebro ele inteiro, porque eu quero que você seja o meu noivo. Eu não quero mais amantes. Eu não quero mais amantes, eu quero casar com você. Eu quero casar com você hoje. Eu não quero mais amantes. Eu não quero mais amar a religião. Eu não quero mais amar o mundo lá fora. Eu quero um noivo. Esse noivo é você. Por favor, pega o meu sonho. Aquele óleo representava o sonho de uma mulher que queria casar. Representava o projeto, o plano de uma mulher que queria casar. Ele está falando assim: eu entrego o meu sonho nas suas mãos e eu volto para ti. Eu quero que você seja o meu noivo. Então qual é a igreja que Deus quer encontrar quando Ele voltar? Cantares. No versículo 8. No capítulo 8 é no versículo 5. A Bíblia fala. Presta atenção, continua com a mão no seu coração. 8, versículo 5. A Bíblia fala: quem é essa que vem do deserto, apoiada no seu amado? Quem é essa que vem do deserto, apoiada no seu amado? A palavra original aqui, figurativa, é alguém que sobe no ombro do outro. É essa igreja que Jesus quer encontrar. É
essa noiva que Jesus quer encontrar, que se apoia nele, que encontra nele a força para ser igreja, a força para ser crente, a força para ter fé, a força para não desistir. Quem é essa que vem do deserto desse mundo, aonde não tem nada para oferecer, aonde tem orgulho, fama, sucesso, sexo, mas mesmo assim ela sobe no meu ombro? Quem é essa que vem do deserto? E a Bíblia fala: como um selo em meu coração está preso o seu amor, e nada poderá vencer nem cobri-lo. Quem é essa que vem do deserto? Quem é essa que vem do deserto? Confiando em mim. Hoje Deus tem uma palavra para a sua noiva, que me inclui, te inclui. E hoje Deus quer falar para você: será que você entenda que se arrepender é você voltar nos meus ombros, aonde eu tenho domínio de tudo, aonde eu governo a sua vida? Será que você quer ser essa noiva que pula nos ombros do seu amado, do seu noivo, que quebra esse vaso aos seus pés, é que olhando para ele hoje reconhece: eu tentei, Senhor, sustentar o evangelho com as minhas forças, mas eu preciso que hoje o evangelho me sustenta. Espírito Santo, há um doce amor neste lugar. Quem é essa que vem do deserto, apoiada no seu amado? Quem é essa que vem do deserto, apoiada no seu amado? Olha isso. Coloque-me como um selo sobre seu coração, como um selo sobre seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Há muitas águas, não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar, olha isso, se algum homem tentasse usar os seus próprios esforços, todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. É com esse amor que hoje Jesus te convida para esse arrependimento, que é: volta para mim. Volta para mim, você que começou a sua caminhada a andar comigo, mas que você agora se vê sozinho. Volta para mim, porque outras palavras aqui está falando: quem poderá nos separar do amor de Deus? Será vida, será morte, serão principados, potestades, coisas presentes, futuras, embaixo da terra, na terra e nos céus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tem muitas pessoas aqui no nosso meio que precisam voltar para o lugar da habitação, porque as lâmpadas se apagaram. Eu quero convidar você que precisa voltar para esse lugar de habitação. Eu preciso, meu irmão. Eu não sei você, mas eu preciso. Enquanto